Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz do Mestre esteja em nossos corações, em nossas mentes, que possamos, nesta noite, aproveitar bastante o conteúdo do Evangelho, a exploração da nossa querida Miriam, a gente é sempre uma felicidade ter de volta aqui, e vamos aos recados da noite. Então, nós estamos divulgando a reforma da nossa casa, lá do nosso salão, embora simples, mas sempre demanda despesas. Então, olha, nada obrigatório, mas quem puder e não for ter dificuldade nenhuma e quiser colaborar com alguma coisa, entre em contato com a Maria, com a Rosângela, né? E toda ajuda agora é bem-vinda. Pouquinho, médico, seja lá o que for, é bem-vindo. Okay? E vamos esperar que fique pronto o mais rápido possível para a gente usar o nosso espaço. O nosso recado são os cursos. Então nós estamos com as inscrições abertas para os cursos de educação mediúnica. Então quem quiser fazer o curso, procure secretaria ou qualquer trabalhador. E assim, só uma orientaçãozinha para quem não tem noção do que é um curso de educação mediúnica. Porque às vezes a pessoa tem vontade de fazer, mas fica com medo que vai ter que estar envolvido com os espíritos, da comunicação. Não é nada disso. No primeiro ano é estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, Então, olha, eu vou começar tudo de novo. Não, só perdeu liso. Mas eu vou falar então boa noite aos que estão nos ouvindo à distância, porque estava sem o microfone. Tá. Então nós estamos nos recados, estamos falando da reforma da nossa casa, para alguma coisa, algum valor, é sempre bem-vindo e vamos ter no mais breve tempo possível nosso salão novamente funcionando. E a preocupação maior nossa é com a quinta-feira, porque tem o pessoal da comunidade que vem bastante, a evangelização infantil, que é o dia que vem bastante criança da comunidade, e do jeito que estamos aqui, não dá para receber essas pessoas queridas. Para nós é muito importante, essa vizinhança toda, estar se evangelizando e evangelizando as crianças. Então, assim que terminar o salão, que tiver condições, a gente vai convidá-los novamente para estar presentes, né? E estava falando dos cursos. Então, as inscrições abertas para o curso de Educação Mediúnica, que no primeiro ano não tem nada com envolvimento de comunicação espiritual, com irmãos do plano espiritual. É estudo da doutrina espírita, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e tema sempre da doutrina espírita. No segundo ano, o indivíduo já tem uma noção, já sabe se é aquilo que ele quer, se não é. Então tem a parte teórica também, uma sequência, mas aí já começa algum exercício leve para aqueles principiantes que ainda não estão com afinidade em relação às comunicações, ao desenvolvimento mediúnico de cada um. Então é tranquilo, ninguém precisa ter receio nenhum. É mais basicamente o estudo. E se não desenvolver nenhuma condição mediúnica, né, uma faculdade mediúnica, vai ser trabalhador a mesma coisa na reunião mediúnica, na sustentação, ou dirigindo, enfim, tem várias oportunidades sempre. E nossos horários serão às 14 horas, às 14 horas é presencial, aqui não está marcado. Não, na quarta-feira, mas às 14 é presencial, tem que ir. Presencial. Então, olha, às 14 horas, presencial, toda quarta-feira. E às 20 horas, intercalado também na quarta, uma quarta online e uma quarta presencial, porque tem a parte prática, precisa estar presencial. Primeiro ano som, né? Ah, sim. E vamos agora, então, à nossa psicografia da noite. E ela intitula-se Mensagem Fraterna. Meus queridos filhos,
Tal é o estado de coisas da terra. Há diversidade de caracteres, porque não têm todos a mesma idade espiritual, o mesmo esforço no amor. Perdoem os infelizes, eles já sofrem os tormentos da própria incúria. Aprendamos a olhar com indulgência as necessidades tão diferentes de cada irmão. A maioridade da terra ainda não chegou, mas está em vias de triunfo. São chegados os tempos de grandes transformações. E a transformação é contínua. Nossos corações se confrangem quando aberto largo horizonte de infortúnios. Todavia, o leme não está à deriva. Jesus comanda a nau no mar das revoluções. Oremos pelas dissensões e não sejamos a trave no olho de nosso irmão. Sei o quanto é cáustico deixar o próprio ângulo de visão para enxergar o próximo. E o egoísmo é a pedra de toque desta humanidade. No vaso de nosso coração há uma semente de cada virtude que o Pai nos deu, deixando também a fonte de água viva para regarmos e cultivarmos e cuidarmos de nossos brotos. Eis que o Evangelho jorra incessantemente e nos abastece de amor e sabedoria. Abençoados sejam todos aqueles que buscam o grande jardineiro para cultivar o seu jardim. Fiquem todos com Jesus. Esta mensagem foi recebida no dia 24 de junho nesta casa. E perdoe as falhas porque eu vim sem óculos, que eu estava em outra tarefa. Muito bem. Então, convido agora a todos os que estão presentes, os que estão à distância, para juntos mentalizarmos Jesus, nosso Mestre, mentalizarmos seus exemplos, seus ensinamentos de luz e de amor, que nos conduz para a paz, para a felicidade futura, para a fé, que tanto fortalece a nossa caminhada, nos direciona nos caminhos da vida, para encontrarmos esse Mestre num futuro, embora distante. Abençoa, Mestre querido, as tarefas de hoje. Inspira nossa querida irmã Miriam e a todos nós, para que possamos ouvir com a mente e com o coração as palavras da noite. E abençoa também a reunião mediúnica, as câmaras de paz. Esteja conosco, benfeitores, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite novamente, né, para todos nós, os nossos irmãos desencarnados que estão aqui conosco e também para o pessoal que está nos assistindo. Que bom que a gente, num dia de chuva desse, né, temos oportunidade de começar a estudar, né, aprender um pouquinho.
Eu coloquei ela me perguntou qual o tema, né? Então eu coloquei para ela que seria, nós aprendemos que a doutrina dos espíritos é baseada em um tripé, não é? Que é a filosofia, a religião, primeiro, filosofia e ciência, não é? E aí eu fui procurar lá no Vadimeco, aí eu achei até num livro que as pessoas agora vão estudar, o Consolador, a explicação do Emmanuel, né? Então vamos ler aqui. Apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é maior? Isso foi perguntado para Emmanuel. Ele diz assim, ó: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra. Essa figura simbólica, quer dizer, é chegada no plano material, né? É a parte material do Espiritismo. E a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, dentro da doutrina dos espíritos, nós temos esse tripé, né? essa filosofia. Por que nós temos isso? Religião. O que é religião? Não é seita, não é nome de uma religião, é religiosidade. O que é isso dentro do que nós entendemos? É a ligação que o princípio inteligente, que o espírito tem, sempre teve com o Criador. Todo o espírito sabe que existe um Criador, né? Deus, né? O nosso Deus. Então, esse caminho, todos nós vamos seguir. Por quê? Porque Deus sempre foi apresentado de uma maneira ou de outra, dependendo das épocas da humanidade, mas sempre se procurou ter, mesmo que se tivesse muitos deuses, sempre havia um que era superior, não é? Então, nós tínhamos os egípcios, né, que tinham, acho que era Elohim, se não me engano, então tinha um superior. Os antigos, os índios, os primatas, sabiam que existia um poder superior, tanto é que uns achavam que era o trovão, né? Os índios, o outro. Então, sempre, por quê? Porque nós somos criações divinas. O Espírito, ele provém de Deus. Nós somos uma partícula do Criador. Então, nós não fomos assim, por isso que Jesus disse que nós éramos filhos de Deus. Porque eu, Miriam, no corpo, mas eu, espírito, sou uma partícula divina. Por isso que Jesus falava que nós éramos deuses, e Paulo também falava, porque nós somos descendentes diretamente de Deus. Então, o nosso espírito, eu, espírito, é a chama divina. Então, essa parte, o Espiritismo veio mostrar, o Consolador prometido veio trazer, para que a gente entendesse essa parte de religiosidade. Então, nós tínhamos um caminho a seguir para chegarmos até o Criador, não é? Então, o homem foi sempre procurando, de uma forma ou de outra, com rituais, com muita coisa, chegar a esse Deus, né? Quando a humanidade evoluiu, que chegou uma época certa, embora os hebreus falassem muito de que não é Jeová, é Javé, mas era um espírito que dirigia aquele povo, porque Deus não ia, o Deus que hoje nós sabemos, não ia estar se imiscuindo nos problemas do povo, mas era um espírito que controlava aquele povo e se falava em nome. Ele dizia assim, eu sou o Deus dos exércitos, não é isso que a pessoa fala? Então, eles tinham muita luta. Se a gente for ver a história dos hebreus,
era um Deus meio vingativo, que eles tinham medo. Mas naquela época tinha que ser assim, né? Porque senão, pela dureza dos corações, como Jesus disse, eles tinham que ser trazidos ali na rédea curta, não é? Depois descambou, é melhor a gente não comentar. Mas não é esse Deus que Jesus veio nos trazer. Jesus, na época certa da humanidade, quando a humanidade já tinha a condição de compreender, Jesus veio até nós numa dificuldade muito grande, porque ele é um espírito, é um dos engenheiros siderais, então foi muito difícil para ele se reencarnar aqui na Terra, foi muito difícil para ele se manter naquele corpo que podia se desfazer, porque a força dele é muito grande, mas ele se dispôs a estar aqui para trazer a boa nova, mostrar Deus como era. Evangelho quer dizer boa nova. Então Jesus veio mostrar o quê? Um Deus Pai, não é? Um Deus de amor, mas um Deus de amor, de justiça, não é? Não é um Deus de passar a mão na cabeça e vai fazendo que depois a gente perdoa. Também não. Por isso que nós aprendemos a lei da ação e reação, não é? A lei da ação e reação não é a de dente por dente, porque você não precisa precisamente sofrer o que você fez sofrer, mas você vai experimentar para que você possa aprender, porque nós só aprendemos vivenciando alguma coisa, porque só na teoria nós não aprendemos nada, nós aprendemos muito na vivência, né? Vivenciando, aí a teoria passa a ser aquela realidade nossa, porque cada um sente de um jeito. Então, Deus também, nós entendemos dentro do Espiritismo que a dor é igual para todos. Todos sentem a dor da mesma maneira, a felicidade não. Porque a felicidade é um estado de espírito, nós ainda não sabemos o que é felicidade, mas a felicidade ainda para nós é uma situação efêmera, passa. Por quê? Porque nós estamos em evolução, estamos aprendendo. Então, Jesus, ele pregou em todas as dimensões da Terra. Nós sabemos que nós temos 7 dimensões, né? 2 abaixo de nós estamos na terceira, e tem a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. A quarta é aquela bem depois do desencarne, né? Inclusive onde se situa o nosso lar, não é? Que é assim, é umbral, por isso que tem muros, tem portões e várias colônias que a gente sabe do plano espiritual que ainda está nessa quarta dimensão. Por quê? Porque o espírito lá ainda é muito material. Quem estudou o livro O Nosso Lar, você estudou, né, Salete? Vocês veem que eles tinham problemas sérios com alimentação, o Nosso Lar tinha cadeia, tinha muita coisa, né? Por quê? Porque o espírito ainda está muito pertinho da materialidade. E é para lá que nós vamos aprender, né? Então, Jesus, ele saía, ele não estava assim, porque em 3 anos ele não ia conseguir andar nada se fosse a pé, como a gente pensa, não é? Ele saía e ia para as dimensões, ele foi em todos os lugares, em todos os países, de uma forma, tanto é que os reis que vieram visitá-lo já sabiam que vinha um Messias, não é? Então, Jesus trouxe esse evangelho, que é a lei moral por excelência, a moral que nunca vai mudar é a moral evangélica. Muitas vezes nós não entendemos ainda, tem ensinamentos ainda do evangelho que a gente diz assim, eu acho que foi um pouco o evangelista pintou as cores mais fortes, né? Nós dizemos no final, Jesus, a gente chama ele de meio do Rabi da Galileia, né? Ele era doce, ele era o amor, mas ele era, sincero. Ele ele era muito, eu esqueci a palavra, mas ele era, então tudo aquilo que a gente vê lá, que a gente acha que não foi, vai aparecer. Por quê? Porque nós ainda somos a infância
da humanidade. E a infância, como é que a gente trata? O amor. Então, nós só entendemos a parte que Jesus nos ensinou com amor, né? Então, entendemos, fazemos e vamos por aí. Mas esse caminho da religião é porque a humanidade, Jesus disse assim, haverá um só rebanho e um só pastor. Então, todo mundo acha que é a religião dele que vai ser a que vai dominar. Não. É o cristão, é aquele, chegar uma hora que a humanidade vai entender tudo e vai aceitar aquilo que Jesus ensinou, a ciência, tudo com uma normalidade. E Jesus não vai vir aqui para ser pastor de ninguém, nós é que vamos entender tudo isso, certo? Então, até aí, nós vemos que toda essa parte de religião veio de Jesus. E nós, à medida que nós formos crescendo espiritualmente, nós vamos entendendo todas as lições. Por isso que diz que daqui 100 anos o Evangelho ainda vai ser o mesmo, né? Porque nós vamos nos aprofundarmos mais e vamos entender mais, a nossa capacidade será melhor, certo? Agora vamos falar das outras duas coisas. Aqui a Emmanuel diz que ciência, não é? E filosofia é humano. Por que ciência e filosofia é humano? Porque as duas é para nós. Isso é uma evolução nossa. Na filosofia, eu marquei aqui para não esquecer, olhei no Google, né? Acho, de vez em quando eu acho alguma coisa lá. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver. Onde que eu marquei? Filosofia, segundo o Google. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano, mediante consciente da sua ignorância. Isso é Pitágoras que falou. Então, a filosofia é só para os humanos, não é? Nós. E por que nós vamos aprender? Porque nós vamos nos dando conta que nós precisamos aprender mais. Ninguém fica, pode não ser agora, mas nós vamos reencarnando e nós vamos querer saber de tudo. E aí nós vamos desenvolver a filosofia, porque nós não podemos parar no tempo. O espírito não foi feito para parar, porque diz que está escrito no Evangelho. Se nós não caminharmos, os condutores da humanidade vão nos empurrar, porque nós temos que chegar à perfeição. Deus nos criou lá simples e ignorantes para ser perfeito. E qual que é a perfeição? Nós temos que ter todos os conhecimentos. Não é só santidade, santidade não existe. A religião vai nos ensinar a sabedoria de sermos bons, mas sermos bons da maneira certa e também conhecimento. Por isso existem os engenheiros siderais, Jesus é o governador da terra, mas eles também aprenderam por experiências e nós vamos ter todo o conhecimento que existe até agora no planeta. Depois nós vamos para outros lugares. Então, música, filosofia, engenharia, tudo isso faz parte do conhecimento do ser humano. E nós vamos desenvolver isso. Nós vemos hoje, antigamente no meu tempo, o máximo que a gente conseguia era eu, pelo menos, chegar no ginásio, né? Porque muito pobre, né? O ginásio já estava bom. Hoje, as pessoas vão para a faculdade. E não está bom, vai fazer mais uma, porque o conhecimento tem muita sede de conhecimento. Isso é a evolução do espírito, ele tem que aprender, sim, porque ele vai se colocar também nas reencarnações para ter tarefas diferentes, né? Vocês veem o cientista ele se especializa, aí ele afunda num quadro só e vai experimentando e descobre uma coisa
Isso não vem por intuição do plano espiritual. Ele tem uma vaga ideia e ele trabalha naquele conhecimento e consegue, né? Aí nós vemos tudo, a física, a química, tudo isso. E depois nós vamos para a ciência, eu vou falar na ciência do ser humano para o ser humano, que é a ciência que estuda o comportamento humano, né? E a necessidade, nós hoje temos excelentes médicos, né? Hoje nós procuramos médicos, acabou aquela história de eu estou doente, eu vou procurar para tomar um passe, ou eu vou procurar uma benzedeira. É bom, ajuda, mas hoje nós temos médicos e esse desenvolvimento trouxe um atendimento médico para todo mundo, porque também faz parte da evolução. Eu lembro quando eu era pequena, eu sou antiga, por isso que eu posso falar. Tinha assim, não tinha médico, mas era um sandu lá que aparecia quando você estava muito mal, pronto. Hoje nós temos. E todas as modalidades, tudo tem problema de pele, tal, existe. A ciência desenvolveu isso em favor de quem? Da humanidade, não é? E agora nós estamos vivendo uma época que eu acho muito interessante, que é de ajuda para o ser humano, que é da psicologia, não é? Antigamente era psiquiatria. Quem assistiu umas palestras do Divaldo, ele falava barbaridade, né, daqueles hospitais de doido que tinha lá na França, né? E a pessoa tinha qualquer problema mental, já era colocado como prisioneiro e não tinha jeito, né? Hoje nós já não temos mais quase, não sei se ainda tem, mas eu sei que não tem mais hospitais para dementes, né? Tem hospital dia, né? Tá assim. Não se joga mais o ser humano em qualquer lugar porque dizia era louco, né? Então ele tem o tratamento. E depois vem os psicólogos que estudam o comportamento e que ajudam a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes nós temos alguma coisa que impede a nossa vida, não é? E não vai, não deslancha. E você conversando com alguém que te ajuda, tal, você consegue superar aquilo e você vai embora, né? Eu conheci uma menina que os pais tinham um problema muito grande com ela era muito... não aceitava nada, tal. Depois, e eu sabia, mas eu não podia falar, né? Mas depois, quando ela ficou mais velha, ela se descobriu, tinha um problema com a sexualidade dela. Quando ela entendeu isso, resolveu tudo que estava travancado, foi embora, resolveu. Então, também é uma ciência ótima, e nós precisamos de tudo isso. Por isso que o Chico dizia, nós temos, ele ia no médico e ele dizia que a gente devia ir. Então, nós temos, o Espiritismo veio para explicar isso, que nós temos que viver essas três coisas. Não é só a religião, e também não é só aquela religião, assim, mas eu preciso mudar, aquela bem fraquinha, não. Nós temos, dá licença, que entender a religião como experiência de vida. Nós temos que aprender a lidar com as nossas dificuldades e perceber aquilo que nós precisamos, muitas vezes sofremos, muita coisa que acontece, né? Decepções, tudo, coisa que a gente faz, que depois se arrepende. Nós precisamos aprender a viver com isso, entender, aprender a lição que nós tivemos, porque dentro do Evangelho nós aprendemos que as pessoas só estão numa situação que a gente diria de sofrimento ou de aprendizado até ela aprender. Do minuto que ela aprender, a prova passa. Por isso que é expiação e prova, eu estou batendo só aqui. Então, a prova dura até o espírito aprender. Então, não existe assim, mas é meu karma. Não é meu karma, não. Eu tenho que entender até eu modificar. No momento que eu modifico, eu vou para outra. E para aprender, nós temos que vivenciar. Não adianta pensar que vai aprender na teoria.
porque nós temos que viver, certo? Esse é a finalidade do Espiritismo. Então, nós temos agora muita coisa nova chegando, né? Estão levantando um pouquinho mais o véu para que a gente entenda certas coisas, inclusive em outros mundos, em outras situações, né? E que nós precisamos tomar conhecimento. Por quê? Porque daqui a pouco vai estar tudo aí misturado e nós vamos ficar perdidos, não vamos entender, não podemos fazer como sempre fizemos dentro das religiões. É aqui, não é? Por isso que diz que o fanático, ele tem uma dificuldade, porque ele acredita aqui, se mudar daqui ele não aceita. Então ele é violento em defender essa parte, porque ele é fanático. Agora não, se você tiver uma abertura, você tem condição de analisar, de procurar saber e tirar aquilo que você consegue aprender. Aquilo que a sua condição de compreensão, entenda, tem coisas, eu leio muito, tem coisas que eu penso assim, olha, esse eu ainda não entendi, pela minha vivência não deu para entender. Então, daqui a pouco eu vou chegar lá. Né? Eu vou aprender numa outra encarnação, não sei, porque não tive esse acesso a muito estudo. Outro que tem mais estudo vai conseguir ter acesso. E assim nós vamos aprendendo, porque nós temos que evoluir espiritualmente, intelectualmente, né? E materialmente. Tudo é o trabalho do espírito. Até quando ele começou a plantar e colher, eu lembro, minha sogra dizia que tinha o feijão da água, feijão da seca, né? Hoje o feijão dá direto, não é? O homem conseguiu dominar a agricultura porque tem muita gente para alimentar. Isso tudo é o desenvolvimento da inteligência, é essa parte de filosofia. Ele vai experimentando e vai conhecendo, né? E também a parte da ciência, que o médico hoje, a cura do câncer, antigamente era muito triste, né? E também as outras doenças que são tratadas, cirurgias bem difíceis, que são feitas por médico. Então, nós vemos que a doutrina dos espíritos foi para a humanidade, não foi para fundar uma seita diferente, porque tem pessoas que vêm no espiritismo achar eu sou espírita, eu vou estar lá com o espírita. Não, tem muita gente desencarnada que nem acredita em reencarnação, mas está lá, não é? É tudo uma questão de aprendizado, de filosofia, de evolução. Nós temos sim que aprender tudo. Por isso que a doutrina dos espíritos é esse tripé. É tudo isso que nós temos que fazer. E esse livro, deixa eu aproveitar e fazer um pouquinho de... Por Genésio, o Genésio vai começar a estudar, né? O Consolador. É ótimo, porque são perguntas e respostas. Isso aí tem... Nessa próxima sexta, às 8 horas, até ele falar, eu esqueci. Nessa prova dia 8. Então, ele vai começar. E depois, aí nós vamos... Porque uma vez eu disse que o Livro dos Espíritos tem muita pergunta que não é respondida, porque nós não tínhamos condição de aprender. Agora, veja como nós estamos atrasados no estudo, né? Só para curiosidade, o livro, marquei aqui, o Prefácio do Nosso Lar foi prefaciado em 1943, e tem gente que até hoje não leu o livro, né? Então, quer dizer, como é que vai aprender coisas maiores se não sabe o básico? Né? E o Consolador, que vocês vão começar a estudar, foi prefaciado em 1940. Olha, quanto tempo nós ainda estamos atrasados. Por isso que a gente precisa estudar, para poder aquilo que vem novo, nós podemos assimilar. Senão, o que acontece? Nós apenas falamos que não existe, né? Não, isso não existe, é apócrifo, igual fazia na Igreja Católica. Tira esse livro, esse aqui, não é? Porque
não sabe, então resolve falar que não. Então é muito importante o estudo, certo? O Evangelho, estudar, porque Chico Xavier, ele só, o tempo de vida dele, foi só para explicar o Evangelho da parte que eu falei, do amor. Que Jesus sabe que nós somos crianças ainda. A parte que nós vamos entender, que hoje ainda nós não entendemos, então nós vamos ver mais para frente. Por isso que o Chico fala reforma íntima, tudo, mas tem muitos livros que já falam de coisas bem superiores e nós precisamos aprender, porque nós estamos no mundo para evoluir, né? Intelectualmente, um dia eu vou ser engenheira, né? Médica eu acho que eu já fui, mas engenheira um dia eu vou ser, não é? E a gente vai crescer em tudo, porque Deus nos deu essa chance, né? Acho que eu passei um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham entendido aquilo que eu tentei trazer. Se não, a gente depois conversa, tá? Um abraço para todo mundo. Que Jesus nos abençoe. Ai, que bem. Difícil. Antes da nossa prece, só uma palavrinha que a dona Miriam me fez lembrar. Eu fui criado num sítio, no fundão mesmo, onde não é quase ninguém. E na época, por exemplo, de manga, tinha manga que sobrava, apodrecia. Na época da laranja também. Depois passava o ano inteiro sem fruta. Hoje, com as bênçãos de Deus, a gente tem frutas o ano inteiro, o ano inteiro. Há uns 40 anos atrás, mais ou menos, os cientistas falavam que em algumas décadas a humanidade, a maioria, ia morrer de fome, porque os recursos cresciam em progressão aritmética e a população aumentava em progressão geométrica. Quer dizer, vai dobrando, de 2 para 4, 8, 16, 32. Então, a previsão deles era essa. Não aconteceu nada. Por quê? Culturas que produziam uma vez por ano, produz 3, fruta que dava desse tamanho, e vai por aí fora, né? Não? Então, vamos lá. Então, primeiramente, a nossa imensa gratidão ao Pai, nosso Criador, que nos colocou neste caminho. A Jesus, nosso Mestre, nosso mentor e guia, que nos ensinou as leis sublimes do amor para compreendermos as leis eternas do Pai. Nossa gratidão à doutrina espírita, que clareia nosso caminho, que clareia os ensinos do Mestre Jesus, alicerçando a nossa fé, a nossa certeza, e que nos abre as portas da reencarnação. Então, nossa gratidão imensa a tudo que nos envolve nesta santa doutrina. E queremos pedir, Mestre, por aqueles que sofrem, onde haja dor intensa, aflições, que a luz do vosso amor, os vossos mensageiros estejam aí presente, amparando, inspirando, auxiliando, conforme a permissão do Pai, para cada um de nós. Também queremos lembrar, neste pedido, mestre amigo, pelos nossos irmãos da Ucrânia, que a luz do vosso amor, as vossas falanges de luz, possa envolver esse povo, atenuar os sofrimentos, e vibramos pelo término dessa guerra tão cruel, tão difícil. Abençoai-vos a todos, inclusive nossos irmãos da Rússia, que estão deliberadamente nesse ato que não entendemos. Também pedimos por nós mesmos, por esta casa bendita que nos acolhe, por nossos lares, pelo retorno para o repouso da noite, que possamos, durante o sono, estarmos em atividades nobres, em aprendizado, em coisas úteis, sempre com Jesus no coração. Abençoa-nos a todos com a vossa paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.